torcicolo. Torcicolo pesado no meu pescoço e na minha costa. É estresse, cara. Eu chegou a me dar também muito, somente de vez em quando volta ainda, mas semestre passado me deu bem aqui, assim, que eu não conseguia, doía. Primeiro dava formigando, começa formigando, de repente trava aqui, começa fumigando, depois que trava é um horror, é ruim até de dormir. Aí eu comprei, foi na época que eu comprei essa cadeira aqui, se não me engano, foi um pouco, foi mais ou menos nesse período. Melhorou, mas ainda dá. Essa cadeira ajuda bastante mesmo. Eu comprei a minha e, tipo, curou todas as minhas dores nas costas, assim, possíveis. Eu comprei a minha e eu fiquei, assim, no céu. Aonde você comprou? Aqui mesmo, Macapá? Sim, eu comprei em Macapá. Era a única rosa que tinha aqui. Eu procurei tudo. Eu procurei em todo lugar e era a única rosa que tinha. É dessas de gamer também, não? Foi aquela de stream, né, Bia? Sim, é a da Warrior, rosa e preta. Perfeita, mano. Eu, na verdade, eu vi na Center Kennedy um que eu até achei melhor, que não era de escritório mesmo, mas tinha uma coisa para lombar, eu achei até melhor. Só que era mais cara e vinha desmontado, tinha que o cara montar. Essa aqui eu comprei no meu vizinho vende coisa de computador, cadeira. Ele é muito bom. Aí já me deu montado. Foi um milagre. A minha foi um milagre, assim, tipo. A minha também resolveu muito. Resolveu tudo. Quando eu tava com a minha cadeira normal, eu tinha dor nos meus ombros, torcicolo, dor nas costas. Mano. Pintada. A minha é aquelas que fica rodando assim. Você é cachaceiro, é porque não tem como eu botar uma grande aqui, porque a parede bem aqui, se eu botar, não tem espaço. Entendi. De vocês. Olha a disputa aí das marcas. A minha costa fica lascada mesmo. Onde doía muito em minha antiga era embaixo, assim, bem no cóccix, bem em cima da bunda. Doía que deu horrores. É aí mesmo. Aí essa aqui resolveu. Aí esse não voltou nunca mais. Aqui ainda me dá, às vezes, é aqui, porque eu tô falando, eu fico muito assim, porque eu tô empolgado falando, eu não fico sentado, né, com a coisa aqui direitinho, eu vou falando. Cara. Aí dói aqui. E quando eu tô muito nervoso, quando eu tô com muito serviço, aí começa a formigar e ainda dói. Mas é menos. E quando dá isso, o que tem me ajudado é um relaxante muscular. É Musculari o nome. Eu tomei pra parar esse negócio aí que eu peguei, eu tomei um remédio pesado da vovó. De velho mesmo. Torcilax é bom, viu? Minha mãe sugeriu Tandrilax. Mas esses remédios, eles são, na verdade, uma mistura de coisa, e é ibuprofeno com cafeína, umas coisas assim que não... Aí eu comprei um que eu achei melhor do que o Tandrilax, que é analgésico, anti-inflamatório, essas coisas, que é relaxante muscular, que só ele mesmo. E dá sono, ele dá sono. Eu tomo à noite, geralmente. Mas ele dá uma aliviada, assim, dá uma distensionada, aí o bagulho melhora. Coloca o nome dessas cadeiras mágicas aí no chat, por favor. Cadeira de gamer, cara. É cadeira de gamer. Isso aqui. Gente que joga videogame fica 5 horas sentado, assim, alucinado, então tem que ser uma cadeira boa. E não é caro, essa aqui eu paguei, cara, quanto é que eu paguei nessa cadeira? Não sei se foi 400, 600 reais. Meu Deus, como a tua foi tão barata assim? Meu vizinho é contra o Quento. Eu não sei. Uma das mais baratas. Não, acho que foi 800. Meu Deus. Foi menos de R$1.000. Eu nunca consigo comprar dessas baratas porque eu tenho 1,94 de altura. Aí complica, né? Aí eu não sei se tem... Eu sei que se vocês quiserem dica, fica aqui na Pedro Lazarino. Vocês vão ver a loja de informática dele. Pra fazerem uma só pra ti, né? Tem que pedir pra comprar. Tem que pedir encomendado. Nos Estados Unidos deve ter umas importadas aí que tem, porque lá tem gente alta, né? Então, mas eu não sei. Essa minha aqui, por exemplo, ia ficar... Eu já sou ruim. Se eu faço assim, ela não vem aqui o negócio. Eu tenho que dar uma ajeitada pra ele chegar aqui, ó. Mas ajuda. Eu só espero a gente voltar logo, porque não vou precisar mais tanto, né? Mas ele salvou isso aqui. E eu tenho jogado muito videogame aqui também, então... Tem a Bia também, a Bia stream aí, ela faz live na Twitch. Bora jogar. Eu tenho jogado só Hot, Heroes of the Storm. Eu jogo pouca coisa, na verdade. Eu jogo muito jogo da Steam e principalmente LOL, mas eu tô dando uma parada, assim, sabe? Agora que eu vou voltar um pouco, porque eu tava viajando. Não, eu tenho jogado só Hot, coisa da Blizzard. Eu tenho PS4 de vez em quando eu jogo, mas jogo muita coisa jogo indie. Eu não sei se faz um tempo que eu não jogo mais Hearthstone.
Hearthstone eu jogo no celular. Quando eu tô Legal. vendo um videozinho pra relaxar, eu fico jogando Hearthstone no Eu celular. jogava muito Hearthstone. Eu carteado, eu sou viciado. Desde a época do colégio eu jogava Magic, essas coisas. Eu adoro carteado. Eu não gosto de Magic, mas Hearthstone é legal. Eu acho o Hearthstone melhor, é muito mais dinâmico, você não precisa estar prestando atenção o tempo todo, porque Magic tem as coisas de interromper o turno, então você tem que estar ligado o tempo todo. O Hearthstone não, você joga o teu turno, encosta o celular e assiste TV e relaxa. Eu tinha amigos na escola que eles ficavam jogando isso, eu ficava vendo na hora do intervalo e eu achava um saco. Não, mas é parecido com o Hearthstone, não tem muita diferença, não, só é mais complicado um pouquinho. Mas eu prefiro o Hearthstone também. Eu tentei uma vez, mas não funcionou. E desses Dota e tal, eu só jogo mesmo o HOTS, que eu acho mais fácil. O League e o Dota 2 Eu não sei jogar Dota, eu só jogo LoL. Acho. Pois né? O LoL é parecido com o Dota. Tem esse nível de dificuldade. Você tem o Dota aqui em cima, você tem o LoL aqui e o HOTS é o mais fácil. E é mais legal também, é mais dinâmico. Eu nunca joguei esse, eu só joguei Dota, LoL e Battle Royale. Battle Royale não consegui, Dota também não, mas LoL deu certo. Dá uma olhadinha no HOTS, se quiser, depois me adiciona o negócio da Blizzard. Eu vou dar uma olhada, E aí, galera, vamos começar. São 7h10. Vamos já olhar o quintal, como é que estão os trabalhos de vocês. Mas me conta aí se alguém leu o texto, o que achou, se tem alguma coisa para falar que anotou. Esse é bem legal. É de jurista, é um dos poucos textos de juristas que eu gosto, porque tem uma pesquisa empírica bem feita, sabe? Não é só a opinião normativa deles, o que eles acham que é justo ou injusto. Realmente é uma pesquisa interessante aí. É sobre é sobre o caso de Belo Monte, sobre a usina de Belo Monte, que foi judicializado, foi parar na comissão. Tem uma dinâmica de RI muito legal, porque a Dilma, na época, não quis obedecer à decisão da comissão, e aí criou uma tensão com a OEA, então é bem... E o trabalho conta essa história direitinho. Vamos olhar primeiro o trabalho de vocês. Deixa eu ligar o ar aqui, aguenta aí. Eu já até botei o trabalho dessa semana para vocês irem fazendo. Vamos olhar o da semana. Só é um texto essa semana. É um texto meio longo, não é tão grande, mas não é pequeno, não. Vamos olhar primeiro... tá aqui já. Atividades. Vocês estão com poucas atividades. Tem turma que tem 6 já. Eu comi algumas bolas aí, deixei de passar algumas para vocês. Chega aqui, então eu tô tão arreado que acabo esquecendo. Da semana eu botei. Então, primeira semana, 12 entregaram, de 25 alunos matriculados. A galera que está deixando para entregar na última hora, cuidado, porque eu vou olhar os trabalhos, se tiver muito ruim, não passa, tá? Porque em cima da hora vocês ficam doidos. Eu sei como é que eu já fui aluno, eu sou aluno às vezes também. O nego fica doidinho, aí quer empurrar qualquer coisa, não se organiza e aí não vai dar certo. O Rod não fez o primeiro. Tá aqui a galera que não fez. Vamos ver. E assim, bateu o último dia de aula, acabou, não recebe mais nada. O segundo tem mais gente que fez, da Guerrilha do Araguaia. Eu cheguei a dar uma olhada, vamos ver aqui o da Ana. Tá preto o texto dela, achei estranho. Foi porque eu fiz no celular, no notebook. Tá legal. Pifou o teu laptop. Foi. Tá legal. E a outra que fez também, o Carlos também fez pelo celular dele. Eu costumo comentar, gente, é que tá muito serviço e aí eu não tô dando conta, mas eu dou umas olhadas sempre. Por aí mesmo, Carlos. Podia estar mais desenvolvido isso aqui, mas é isso aí mesmo. Então, a galera que fez está aqui, Tá Lohan. A Eduarda sempre tá nas aulas, ela não entregou esse. Jeff tá devendo. E não é a placa de áudio, não, porque para escrever não precisa da placa de áudio, Jeff. Não. Já também dá esse Não. Esperta. Vamos olhar o texto de hoje. Como eu falei para vocês no início, esse é o título do texto, Caso Belo Monte e o Sistema Interamericano. Eu quis... esse texto ele faz várias coisas, tá? Como eu disse para vocês no início,
O caso do sistema interamericano é interessante porque ele foi criado, né, durante a Guerra Fria para responder a um problema da Guerra Fria, que era a questão dos direitos humanos. Falando? Que era a questão dos direitos humanos no contexto da Guerra Fria, onde os Estados Unidos apoiavam regimes autoritários na América Latina e era muito criticado por isso. Então, os Estados Unidos resolveu criar esse mecanismo, esse tratado e forçar os seus parceiros no continente a assinar para ter como uma resposta, para dizer, não, a gente também está preocupado com direitos humanos, né? E só que durante a discussão do tratado, houve uma discussão se iriam ser incluídos direitos, chamados direitos de segunda, terceira, quarta geração, né, os novos direitos positivos, direitos sociais, o diabo que você queira chamar esse troço aí. E como a coisa foi planejada pelos americanos, eles não queriam incluir esses direitos, porque na visão deles, na cultura jurídica dos Estados Unidos, o liberalismo é muito forte, e direitos que demandam posturas positivas do Estado para fazer redistribuição de renda, cuidar do meio ambiente, essas coisas, é coisa de comunista para eles nesse período. Até hoje, né, quando vão criticar os democratas que eles estão preocupados com o meio ambiente, eles são chamados de socialistas. Então, tem esse negócio lá. E aí não foi incluído um dispositivo que vocês viram, mas é um dispositivo que justamente foi feito para desmerecer a questão social. Eles até falam que direitos sociais vão ser implementados ao longo do tempo, não são efetivos, porque estão tratados, eles não são passíveis de serem questionados e tal. Vocês viram a redação lá, é bem interessante, é só um artigo. O resto é tudo direito liberal. Direito ambiental, então, nem pensar. Então, não tem. Mas o que acontece é que, a partir das redemocratizações, os países da América Latina, a militância jurídica começou a fazer militância política também, né? Tem vários movimentos que são jurídico-políticos e utilizam o poder judiciário para fazer avanço nos direitos sociais, e eles começaram a fazer luta por direito ambiental. E aí o problema eles queriam levar as questões ambientais para a corte, para a comissão, para serem debatidas no âmbito internacional, só que no SDH, que é o sistema mais legal, que tem mais dentes em termos de sistemas de defesa dos direitos humanos, mas não podiam. E aí, qual foi a saída? A saída está no texto. A saída é que eles começaram a conectar a questão dos direitos humanos com os direitos individuais fundamentais das populações tradicionais, dos indígenas, dos quilombolas, né, dos povos, das culturas que tem na região. E aí o impacto ambiental afeta essas culturas e de fato afeta mesmo, né? E inclusive gera um prejuízo que pode vir a destruir aquela cultura indígena, quilombola, ou o que quer que seja. Então, essa conexão é a jogada, digamos assim, normativa feita para tentar conectar os temas. Só que esse é o tipo de coisa que só avança se o tribunal aceitar, né? Se essa perspectiva jurídico-política for aceita pela corte. E, de fato, a comissão e a corte têm tido uma movimentação no sentido de aceitar ou tentar aceitar essas práticas de maneira mais, esses argumentos, né? Até porque os juízes das cortes são sempre, a maioria são de esquerda, são progressistas, pela própria dinâmica de quem quer aceitar esse tipo de cargo, né? Acaba sendo gente com essa linha de pensamento. A gente vai ver um caso específico hoje aqui no Brasil. Eu ainda não vi uma pesquisa, um levantamento feito sobre se já tem outros casos, se já tem coisa decidida na corte, se tem muita coisa nas comissões em relação aos outros países. Então, isso daria uma pesquisa super interessante, verificar quais são, quantos são, e o que foi feito em relação ao direito ambiental no sistema interamericano, mas o que eu sei é do caso de Belo Monte, que é o que está nesse texto, né? Tem outros trabalhos sobre o assunto também muito legais. Esse é o que eu acho melhor para dar aula, que discutem e mostram essa dinâmica. Essa dinâmica não acontece só no sistema interamericano, tá? Pelo menos da perspectiva do Brasil, eu imagino que das outras democracias da América Latina também, os juristas e as constituições fazem essas conexões entre direito ambiental e direitos fundamentais a partir da ideia da discussão da proteção das culturas, do multiculturalismo, das culturas tradicionais, dos indígenas, dos povos originários da América. Então, conecta o meio ambiente a isso. A própria ideia de desenvolvimento sustentável que a gente discute aqui no Amapá e no Brasil como um todo, que privilegia, né, o trabalho das comunidades nativas, que tem um outro modo de se apropriar do meio ambiente, que não o modo moderno, capitalista, ou socialista também, né, que se apropria da terra para produção e a dinâmica é completamente não holística, para usar um termo que essa galera gosta aí, de concepção de mundo, toda essa coisa hippie aí que
que a galera quilombola, indígena, mantém, porque o modo de vida deles é outro, eles não estão preocupados em lucro, em gerar lucro, a preocupação deles é o sustento deles e manter aquela vida deles ali. E a própria reprodução do modo de vida deles está conectado com a apropriação deles da terra, né? E isso é muito levado em conta, porque o ritual de você catar o coco, tirar o açaí, descascar, tem religiosidade naquilo, tem um monte de coisa misturada ali. Pra vocês terem uma ideia, isso não é só aqui, né? No Canadá, por exemplo, é proibido você, só para dar um exemplo, tá? É proibido você pescar certos tipos de peixes e certos tipos de leões marinhos, porque eles são protegidos. Eu esqueci um animal específico, tem um animal específico que não pode ser pego lá, porque está em vias de extinção e tal, animal protegido. Mas tem uma dispensa, não é baleia, não lembro, não é baleia, não. Baleia e golfinho é coisa do japonês lá que dá problema. No Canadá é um outro tipo de animal que é um animal que tem na terra. Mas, enfim, tem esse animal. E aí é proibido. Só que existe uma dispensa específica para os povos tradicionais de Inuit, né, que a gente chama de esquimó. Esquimó não é o termo correto é Inuit, que tem nesse animal a fonte não só de sobrevivência deles, mas eles fazem roupa, eles fazem os adereços da religião deles lá. E então o abate desse animal é essencial para a cultura deles e eles fazem de maneira respeitável, né? Eles têm um número específico, eles podem abater 200 e poucos animais por ano, tem um monitoramento super específico sobre isso daí, mas eles estão autorizados. Então, essa dinâmica se conecta em várias esferas de política pública na área ambiental e de judicialização de direitos na área ambiental, e a gente está olhando aonde isso se conecta no âmbito internacional, especificamente no Sistema Interamericano de Direitos Humanos com esse texto. Então, é um texto que vocês vão ver que o caso foi levado para a comissão, não chegou na corte, tá? Foi só a representação até a comissão. Eu não sei como é que está hoje esse caso, a gente vai ver só até o momento que ela fez a pesquisa. Mas esse caso foi levado à comissão, conectando a ideia de meio ambiente com a questão dos povos nativos e tradicionais e dos direitos dos indivíduos que moram na região de Altamira, lá, que foram afetados pela usina na época. Eu não sei como é que está esse negócio da usina agora, eu sei que a usina está pronta, parece que estão até ampliando e tal, né, fazia parte do PAC, do PT, né, e energia elétrica é um problema, a gente sabe que agora vai ter possível de ter apagão, porque está faltando água. A gente que toma na cabeça sempre, né? Porque as usinas são todas para cá. Belo Monte é no Pará. Belo Monte é a segunda ou terceira maior usina do país. Tem Itaipu, tem Tucuruí e, se não me engano, a outra é Belo Monte. Então, é uma puta usina enorme lá. Vamos olhar o texto que conta essa historinha e vamos ver um pouco a jogada jurídica. Antes de qualquer coisa, deixa eu mostrar para vocês a Constituição Federal, um artigo importante para mostrar essa conexão. Eu costumo discutir isso na aula de direito internacional público ou na aula de direito constitucional, né? A direito internacional público é de vocês, então dá para falar um pouquinho disso, que é o artigo 225 da nossa Constituição, que não é matéria, né, de análise pela comissão, mas que é interessante vocês verem essa percepção aqui. Então, olha o que diz o artigo 225. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Vocês já estudaram que existem cláusulas pétreas na nossa Constituição, né? Que elas estão dispostas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, são 4 ou 5, nunca lembro de cabeça, mas eu acho que são 4. A separação dos poderes, o federalismo, os direitos individuais fundamentais e as eleições e o voto secreto, periódico, eu acho que são só 4. Mas o Supremo Tribunal Federal, em particular, ele tem uma interpretação de que não são só esses os direitos individuais fundamentais, que estão impedidos de serem mudados, não só por lei, mas inclusive por emenda constitucional, né? É o mesmo sistema que tem na Alemanha, na Constituição da Alemanha. E o Supremo aqui tem um entendimento mais amplo, ele diz que tem algumas cláusulas pétreas que são implícitas, que é o jeito do Supremo dizer, politicamente, que quem decide o que é cláusula pétrea ou não é ele, né? Que ele pode aumentar, ele pode dizer que é menos, pode dizer que é mais, né? Que é poder político que o judiciário tem. E tem muitas interpretações que afirmam que o artigo 225, né, que conecta o meio ambiente como um direito, do povo, né, é um direito individual fundamental dentro da dinâmica das cláusulas pétreas, tá? Existem interpretações para vários tipos de dispositivos da Constituição que se encaixam aí. Então, a nossa Constituição, do ponto de vista ambiental, ela é muito, assim,
super progressista, se você comparar com outros países. Ela é extremamente bem montada, o sistema jurídico ambiental brasileiro é super elogiado no mundo todo, é constitucional. O problema está na execução das políticas públicas, mas a parte jurídica, o que dá margem é você lutar contra o poder público quando o poder público não está dando conta de fazer, de cumprir as suas ordens constitucionais. Os princípios da prevenção, da precaução, estão todos na nossa Constituição, que foi uma discussão que foi feita lá nos Estados Unidos ainda. Fala. Aquela parada lá do nome do Bolsonaro envolvido lá no Tribunal Penal Internacional sobre o meio ambiente. A gente vai estudar lá para frente. E não é meio ambiente, é genocídio, mas está conectado com o meio ambiente, né? É outro exemplo, excelente. Não, é por causa do negócio dos indígenas, entendeu? Sim, aí a discussão é que o fato dele estar depredando a Amazônia como ele está, propositalmente, desmontando o IBAMA, é um crime contra a humanidade, porque isso afeta os indígenas. E também tem a questão do Covid, né, que não é ligado ao meio ambiente, mas que ele permitiu que o Covid entrasse de propósito lá nas aldeias para matar os índios mesmo, e isso seria genocídio, alguma coisa, crime contra a humanidade. A gente vai discutir o caso dele mais para frente, a gente for falar de TPI. Inclusive, eu estou mencionando isso para vocês, que essas instituições elas são criadas por uma coisa, mas os atores políticos começam a tentar utilizá-la de outras maneiras. E aí a gente tem que ver se vai para frente ou não vai. Mas elas não foram criadas para isso. O TPI não foi criado para julgar o presidente do Brasil, mesmo que seja um presidente louco e terrível como o Bolsonaro é. O TPI ele foi inventado para dissuadir ditadores africanos ou do leste europeu de praticarem crimes contra a humanidade, que estava acontecendo muito, né? Então o foco dele era esse. Assim como o sistema interamericano não foi feito para julgar a questão ambiental, ele foi feito para defender os indivíduos nas Américas contra governos autoritários, contra ditaduras, contra violações graves de direitos humanos nesse sentido. Não para questões ambientais, tá? Mas aí os atores políticos, eles se organizam e começam a tentar achar um caminho para trazer aquele tratado que foi feito por uma coisa para ser aplicado em outra coisa também, que é do interesse deles. E esses atores políticos são jurídicos também, então eles têm que fazer o argumento jurídico para poder encaixar uma coisa na outra. Mas se você é um militante no direito, que trabalha em defensoria, que está na ONG, eles não gostam de ser chamados de militantes nem de políticos, tá? Mas eles são. É que na cabeça deles, o argumento que eles estão fazendo é óbvio e é o único argumento possível. É por isso que eles são tão bons em fazer o argumento. Mas é um argumento político, porque eles podem interpretar de um jeito, mas poderiam interpretar de outro também. Se vocês abrirem de novo, o próprio presidente da OEA fala isso, eu vou mostrar para vocês no texto. Se vocês abrirem o pacto, não tem nada de direito ambiental ali. Então é um salto que eles estão fazendo para tentar atingir os objetivos deles, que é a proteção do meio ambiente dessas comunidades tradicionais. Mas, de fato, é um discurso que é aceito, relativamente aceito, tanto dentro do Brasil, né, quanto nos países americanos, quanto no meio internacional. Né? Construiu-se esse consenso na comunidade internacional, que realmente essas duas coisas estão conectadas, e por causa disso, você leva questões ambientais. Eu não sei até que ponto para a comissão e para a corte. De novo, ainda não vi nenhum bom trabalho de pesquisa que tenha feito esse levantamento de maneira extensa, mas daria um bom trabalho. E é uma coisa recente também, tá? E existem estratégias para você fazer isso também, que são jurídicas, no sentido de que, lembram daquela cláusula que fala que você tem que esgotar os recursos jurídicos internos para levar uma questão para a comissão? Como é que você contorna essa cláusula em função de que a medida tem que ser imediata? O caso de Belo Monte começou sua construção, né, entre 2003, 2005, e em 2011 esse negócio já estava judicializado na comissão. Como é que você esgotou os recursos internos? Como é que você mostra que você esgotou os recursos internos nesse curto período de tempo? Tem estratégias jurídicas para isso. É uma coisa que a teoria chama de litigância estratégica. Vamos olhar o texto, eu vou tentar desamarrar o juridiquês um pouco e mostrar para vocês a sacada dos atores. Depois a gente vai ver um outro texto na próxima aula, provavelmente, onde também é feita essa jogada aí. Deixa eu abrir aqui o texto. Eu não vou... De novo, leiam, tá bem legal. Tem muita informação aqui importante, eu não vou... Senão a gente não... eu vou ler o texto para vocês aqui, não é o caso. Eu vou discutir alguns pontos que eu acho essenciais. Né? Então, vamos falar um pouquinho da história para vocês verem a litigância. Né? Aí tem a explicação de Belo Monte, a luta da sociedade civil, o caso da usina de Belo Monte repercutiu em diversos meios, atores globais, entidades ambientais, caciques,
presidente de COCAR, bem como outras situações midiáticas, tal. Então, deu muita bronca isso aí. Vamos partir para o juridiquês. Segundo dispõe o artigo 231, parágrafo 3º da Constituição Federal, a gente pode olhar ele depois, o aproveitamento dos recursos hídricos em terras indígenas somente pode ser efetivado com autorização do Congresso Nacional, contanto que sejam ouvidas as comunidades afetadas. Então, isso aqui é muito importante. Primeiro, não são só recursos hídricos, tá? Minério, qualquer atividade de larga escala que afete os indígenas. Se vocês lerem esse dispositivo, ele é mais extenso. Então, para você iniciar qualquer coisa, você precisa de uma autorização do Congresso Nacional. Então, são Câmara e Senado. E, além disso, você tem que fazer o que discute-se, ouvir as comunidades afetadas, né? Isso aqui é um outro problema, porque essa oitiva das comunidades afetadas não costumava ser feita da maneira mais adequada. Você marcava assim pro forma. Até hoje tem problema nisso aí. Você marca uma audiência pública, aí as pessoas que aparecerem apareceram, o poder público está lá presente, ele fala, então, a gente vai construir uma usina aqui, e aí eu quero saber o que vocês estão precisando, né? Vocês querem umas cestas básicas, mas a usina vai ser construída, tá? A gente só está assim, chegando para conversar com vocês. Não é uma consulta efetiva, não é uma consulta autorizativa e deliberativa, é uma consulta meramente informativa e muito mal informativa, tá? Então tem muita discussão, né, nessas situações onde você precisa consultar a comunidade afetada, que o judiciário tem forçado, o Ministério Público mais que o judiciário, a que essa consulta seja efetiva, seguindo o Tratado da OIT 169, que afirma que as consultas essas populações tradicionais têm que seguir uma série de critérios, respeitando, né, eu esqueci a terminologia, teria que ver, deixa eu ver aqui e mostrar para vocês, espera aí. Tratado OIT 169. Convenção da OIT. É engraçado que é uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, né? Mas tem uma disposição sobre... Tá aqui, ó. Ao aplicar o artigo 6º, ao aplicar as disposições da presente convenção, os governos deverão consultar os povos interessados, deixa eu aumentar aqui, mediante procedimentos apropriados e particularmente através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas e tal, mas não é só isso, peraí. Tem uma coisa que fala exatamente, os povos deverão ter o direito de escolher suas próprias prioridades, a consulta tem que ser informada, não pode ser qualquer consulta. Então, por exemplo, na discussão sobre EIA-RIMA, que você tem que fazer o estudo de impacto ambiental, pela interpretação feita através da Convenção da OIT, você tem que fazer o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental antes de consultar as entidades indígenas. Por quê? Porque você tem que explicar para elas de maneira que elas compreendam qual vai ser o impacto ambiental. E se você faz a consulta antes de fazer o relatório e o estudo de impacto, como é que você vai explicar para eles qual vai ser o impacto? Então, cria-se uma série de exigências a partir dessa interpretação de que essas consultas sejam efetivas, né? Inclusive, o Ministério Público Federal assinou protocolos com as entidades indígenas, com cada uma delas, que eu vou mostrar para vocês já, sobre como tem que ser feitas essas consultas. E não é a gente que vai dizer para eles como tem que ser feitas essas consultas, é eles que vão dizer como é que eles querem ser consultados. E essas consultas têm que ser deliberativas, não só informativas, tem que ser feita na língua deles, para eles entenderem o que está sendo discutido mesmo, né? Não é chegar lá e afixar um papel na frente da FUNAI e dizer que está acontecendo e acabou, entendeu? Tem que ser uma coisa efetiva. E essa convenção da OIT, ela é muito utilizada porque ela é assinada pelo Brasil e explica como é que tem que ser feitas essas consultas. Vou dar um exemplo para vocês dessa coisa no Ministério Público Federal. Eu participei até de um evento aqui que teve no Amapá, quando foi assinado esse protocolo. Porque antigamente o governo está muito interessado nessas obras. Então ele quer que faça logo, ele quer que faça a consulta de qualquer jeito, que é para não ter problema, para que não encham o saco deles, né? O que é uma forma ruim de lidar com a coisa, porque não só é ilegal, como é antiética, como é inconstitucional, como também você exclui o que a literatura chama de stakeholders do processo, excluindo eles, né, ignorando o que eles estão querendo, e eles vão gerar problema lá na frente. Se você inclui essas populações nativas no processo decisório, eles não vão dificultar a instalação da usina lá na frente, né? Pelo contrário, eles vão militar a favor e tal. Então,
é mal feito isso, tá? Nesse sentido. Mas não é nem o ponto da consulta que eu quero chegar, mas eu vou mostrar para vocês, né? Porque é um tema super interessante. Protocolos de consulta prévia, indígenas, MPF. Ó, tem os protocolos aqui. Então, o MPF, pela Constituição Federal, é um dos atores mais importantes que defendem os direitos dos indígenas, né, nas procuradorias que estão responsáveis por isso. Está aqui a consulta prévia que está garantida na Convenção. E a Convenção, por ser um tratado de direitos humanos, né, que entrou na legislação brasileira em 2004, tem que ser respeitado de acordo com aquela interpretação que a gente viu, de que ou é emenda constitucional ou, no mínimo, é supralegal, porque trata-se de direitos humanos. Então, essa convenção tem um poder normativo muito grande na dinâmica do direito. E aí o MPF, para tentar impedir que essas consultas fossem feitas de maneira completamente atropelada, começou a um movimento de chamar esses povos indígenas para assinar os protocolos, formalizando a forma como tem que ser feita essa consulta. Porque se a consulta não foi feita de acordo com o protocolo, o MPF pode tentar barrar na Justiça Federal a criação da obra, da rodovia, da usina, do negócio do minério, o que quer que seja que esteja acontecendo, que eles não foram consultados como devem ser. Aqui tem alguns exemplos de alguns protocolos, ó. Eu fui na assinatura do protocolo do Zuaiampi, lá da sede do MPF, ali quase chegando na Zona Norte. E é engraçado, vai lá os indígenas com cocá, faz a dança e tal. Eu sou ateu, esse negócio, mas é assim que funciona. Então, vai os símbolos de poder deles, tem a coisa das mulheres indígenas, tem uma coisa política, um movimento super político mesmo. E aí tem as autoridades, secretaria, né, de Estado, para participar desse negócio. E o do Zuaiampi foi assinado e foi produzido junto com eles. Então, foram antropólogos, foram indigenistas na tribo, foi gente que cuida de TI, de câmera, para entrevistar eles. Né? Teve uma galera que assessorou, que é especializado em cuidar de... esse pessoal que está acostumado a fazer reunião e produzir consenso, foram facilitadores, né? As reuniões são gravadas, são oralizadas, porque eles mesmos não têm língua escrita, tem tradutor, toda uma coisa. Né? Aí esse é do Zuaiampi, né? O direito de ser consultado, está aqui o negócio da consulta prévia na OIT. É engraçado, porque a OIT é a Organização Internacional do Trabalho, não tem nada a ver com o assunto, né? Eu não sei por que raios isso foi assinado foi uma convenção da OIT. Teria que estudar a OIT para entender qual foi o movimento político que levou esse negócio a ser assinado aqui na OIT, mas enfim. Então, ó, língua deles, quem somos, protocolo de consulta, tem todo, assim, direito de ser consultado. Aí fala que a organização tribal, quem são os povos, qual é a forma como eles vão eleger os representantes deles, os caciques, né? A Apina fica ali perto na Leopoldo Machado, perto da Fabram, perto da Estácio Seama. Então, esse é um protocolo dos que foram assinados. Tá? Só para dar um exemplo para vocês. Os objetivos. Então, se o poder público for fazer alguma coisa na região do Zuaiampi, agora eles têm que fazer a reunião dessa maneira aqui. Né? Aí tem outros. Já tem a assinatura do Zuaiampi e tem os povos indígenas do Oiapoque. Eles estão em processo de tentar assinar os do Tumucumaque, os povos que moram ali na região do Tumucumaque. Pelo menos aqueles que a gente tem contato, né? Mas, ó, tem quilombola, tem de vários lugares do Brasil, tá? Então, mexe com essas coisas a discussão. Vamos voltar para o texto. Eu fechei? Não fechei. Então, a Constituição fala que tem que ter essa consulta é prévia, e depois da consulta feita, o Congresso Nacional tem que autorizar, né? Não pode o Poder Executivo começar uma licitação ou qualquer coisa assim sem autorização do Congresso Nacional. Né? Tá aí, é a coisa da consulta, né? Leiam o texto, vocês vão ver. Qual é a fundamentação jurídica dessa consulta. Logo o processo de construção do complexo hidrelétrico de Melo Monte, situado no trecho do Rio Xingu, isso aqui é na região de Altamira, tá? Teve início somente após a promulgação do Decreto Legislativo 788. O Decreto Legislativo é o mecanismo jurídico através do qual o Congresso dá essa autorização. Não é uma lei, tá? É um decreto legislativo. O Congresso Nacional, quando ele precisa se manifestar nos termos da Constituição,
Por exemplo, para aprovar o tratado, para promulgar o tratado internacional, ele promulga via decreto legislativo, ele não promulga via lei. Apesar de que esse troço tem força de lei, né? Porque é o legislativo que está fazendo e tal, mas é um mecanismo diferente. Isso vai ser importante logo mais, tá? Então, o Congresso promulgou o decreto legislativo número 788, em 2005, que dizia que o Congresso Nacional permitia ao Poder Executivo a construção da usina elétrica de Belo Monte, contudo, deveriam ser realizados estudos de viabilidade técnica, econômica, ambiental e antropológica, assim como o objetivo das comunidades. Então, começou um negócio já esquisito, porque o Congresso deu autorização antes de fazer a oitiva, antes de fazer o estudo técnico, né? Isso aí seria feito pelo Poder Executivo depois. Aqui começa o problema, onde você pode achar um buraco para argumentar juridicamente. Tá aqui o decreto, tá? Ou o EIA-RIMA, que é necessário, que você faz o EIA-RIMA para depois explicar para os indígenas o que vai acontecer lá. Na sequência da publicação do decreto, a Procuradoria da República do Pará, MPF, o Instituto Socioambiental, Greenpeace, Centro de Estudos, esse povo todo aqui, solicitaram ao Procurador-Geral da República que adotasse as devidas providências legais imprescindíveis a fim de anular o mencionado decreto. Então, eles são contra a construção da usina. E aí, qual vai ser a justificativa para anular o decreto? A falta da consulta prévia. A Constituição, não sei se ela fala em consulta prévia, vamos ler o artigo aqui. Artigo 200 que fala que tem que fazer a 231, parágrafo 3º. O aproveitamento de recursos hídricos, energia, pesquisa lava de minérios, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação no resultado da lavra na forma da lei. Então, esse ouvidas é antes ou depois da autorização? Né? Não sei. A Constituição não disse antes ou depois. A interpretação dessa galera aqui é que tem que ser feito antes. Eles viram que o processo estava sendo feito às pressas e aí foram, né, brigar por aí. E conversaram com a MPF foi atrás. O que é que o MPF fez? Aí tem as discussões jurídicas aqui e tal. Diante disso, em agosto de 2005, o Procurador-Geral da República, na época, é importante lembrar, escolhido pelo PT, que sempre respeitava a escolha do MPF, colocava o primeiro da lista tríplice, diferente do Fernando Henrique, que escolheu a dedo o Procurador-Geral da República dele, que era o Geraldo Brindeiro, famoso engavetador-geral da República, e o atual, que não chega nem aos pés, nem do Fernando Henrique, que é um cara que realmente trabalha pro Bolsonaro. Então, essas coisas ele nunca faria, tá? O Procurador-Geral da República. Na época, os caras que o PT escolheu, não só por serem progressistas, mas por serem os escolhidos dentro do Ministério Público com ampla legitimidade dos seus colegas de instituição, né? Eram os primeiros da lista sempre. Então, ele ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, número 3.573, com pedido cautelar contra o decreto legislativo, para tentar anular o decreto. Primeiro, tá? Quem tem a prerrogativa de fazer esse ajuizamento é só o Procurador-Geral, né, nesse nível. Existem outros atores que podem, mas o Procurador-Geral é um importante que pode entrar com essa ADIM. Vocês já estudaram em constitucional, controle concentrado e controle difuso de constitucionalidade, né? Não sei se vocês lembram. A ADIM é uma forma de controle concentrado, ele anula a lei ou o ato legislativo em sua totalidade, você pode atacar a lei no mais alto poder, que é o Supremo Tribunal Federal. Né? O controle difuso é diferente, eu não vou explicar de novo para vocês, vou dar de barato que vocês sabem. Mas, enfim, a ADIM, o colega falou, depois manda pra gente um link de YouTube se tiver, Jeff, pode postar lá no Classroom, ou mandar no grupo que eu posto, tá? Então, a ADIM, ela tem um problema, que é o seguinte, e o MPF sabia disso quando entrou com a ADIM, tá? Decreto legislativo não é lei. Existe uma interpretação do Supremo muito consolidada já, que não é possível você entrar com uma ADIM contra decreto legislativo. Se vocês abrirem a Constituição e forem olhar a ação direta de inconstitucionalidade, ela tá aqui, ó, ela é proposta contra a lei ou ato normativo federal ou estadual, né? Olha, mudou. Isso mudou quando? Não, mudou. Não, porque botou ação direta de constitucionalidade. Essa aqui não existia, foi criada pela emenda 3. Não importa. Né? Então, aqui fala em lei ou ato normativo federal ou estadual.
Na interpretação do Supremo, e não é dessa época, uma interpretação antiga já, ele diz que decreto legislativo não é lei, nem ato normativo federal, na compreensão do Supremo. E o Procurador-Geral sabia. Portanto, o Supremo não vai receber essa ação direta. Ele vai dizer não é o instrumento correto, não pode entrar com ADIM contra decreto legislativo, porque decreto legislativo é diferente de lei, não constitui ato normativo federal. Interpretação do Supremo. Por que o Procurador-Geral da República entra, então, com um ADIM no Supremo sabendo que ele vai perder? Que ele não vai nem ser ouvido. Né? Primeira pergunta de quem estuda política e direito ao mesmo tempo. Por quê? 2 razões. A primeira delas é dar uma resposta política para as pessoas que estão militando nessa coisa. O Poder Judiciário, muitas vezes, ele é usado como um instrumento de comunicação política muito mais do que como um instrumento efetivamente jurídico. Existem várias ações que grupos propõem no Judiciário sabendo que vão perder, mas eles fazem isso para, principalmente, deputados e partidos, tá? Mas não só. Mas isso eles fazem para mostrar para os eleitores deles que eles estão brigando, que eles estão lutando, que eles estão do lado deles naquele tema, dos seus eleitores. Das suas comunidades a que eles têm algum tipo de accountability, para usar o termo da ciência política. Então, é uma coisa assim, for show, né? Não é uma coisa que vai ser efetiva, e eles sabem que não vai ser, tá? É comunicação política. Então, é para mostrar para os indígenas, para as comunidades, para dar evidência na mídia, você dá evidência, aparece no jornal. MPF propôs ação direta de constitucionalidade contra Belo Monte, no Supremo Tribunal Federal e tal, mas não vai para frente. Segunda razão, e essa é mais importante. Lembra daquele pré-requisito de que você precisa esgotar os recursos jurídicos internos antes de representar na Comissão Interamericana? Você não pode ir direto na comissão nem na corte se você não tiver tentado usar o judiciário daquele país. E lembram-se que é um problema você mostrar para a comissão que você esgotou os recursos internos, porque existem vários recursos, vários tipos de ação que você pode entrar que não entrou, né? E sempre tem uma desculpa. O governo brasileiro sempre vai chegar mostrando, olha, poderiam entrar com esse outro recurso ainda e tal. E é uma discussão isso daí. Se você entra com um ADIM no Supremo e você perde, você chega para a comissão, tá aqui, ó. Entrei com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal do Brasil e não consegui. Esgotei as instâncias internas. Para onde que eu vou pedir agora? Se até no Supremo eu não consigo. Então, é uma uma estratégia de litigância estratégica, né? De você já bater lá no Supremo, conseguir a decisão do Supremo, para caso você vá na comissão, você consegue provar o esgotamento dos recursos internos. Mas, na prática, o Procurador-Geral, mais do que todo mundo, sabe que ele não vai para frente essa ação. Vamos continuar no texto. Né? Tarará. O Supremo Tribunal não conheceu, quando vocês já sabem isso, mas quando um tribunal, um juiz, vão olhar para uma determinada medida judicial, eles têm 2 fases. Na primeira, você julga os aspectos processuais, que chama-se conhecer ou não daquela ação, ou daquele recurso, ou seja lá o que for. Né? Uma vez conhecido, você julga o mérito. Se você não conhecer, você não entra nem no mérito da ação. Então, aqui é um exemplo de que o Supremo não conheceu da ação, ou seja, ele nem discutiu se os índios tinham direito, se o Congresso avançou no ponto quando fez o decreto sem consultar os índios, ele não entrou no mérito. Ele só disse que ele não conhece, pois alegou que não era cabível a ação direta contra a lei medida, contra o decreto, tá? Por se tratar de lei em sentido formal, né, para a Suprema Corte, o decreto seria tão somente uma autorização para o Poder Executivo dar início aos trabalhos. Então, não se trata de uma lei no sentido material da palavra, apenas de uma lei no sentido formal. É uma filigrana jurídica, mas que é uma filigrana que todo mundo conhece e não ia para frente mesmo. Né? Mas qual é o objetivo do Procurador-Geral? É obter essa decisão do Supremo para depois dizer para a comissão que ele tentou. Além disso, jogar na mídia o assunto. Após a supramencionada decisão do Supremo, a fim de proteger os direitos, aí sim vieram as ações sérias. Né? O MPF, lá do Pará, interpôs ações civis públicas, essas na primeira instância, na Justiça Federal de Altamira, para suspender o licenciamento por falta de licitação, para assegurar a oitiva dos índios, evitar que o estudo de impacto ambiental deixasse cumprir os requisitos legais, suspender o leilão, solicitar audiências públicas. É uma ação complexa, tá? Tem várias justificativas para ela.
O que não vai nos interessar mais aqui é a discussão sobre as comunidades nativas afetadas e o meio ambiente. Mas tem outras questões aqui que foram levantadas, particularmente referente à licitação. O processo de licenciamento foi feito às pressas. Os próprios técnicos do IBAMA, quando deram o relatório deles, eles falaram que eles não tiveram tempo de produzir um relatório adequado e que uma série de coisas precisam ser resolvidas antes de implantar. Só que quem dá licença ou não dá licença é o chefe do IBAMA, é o ministro do Meio Ambiente, no final das contas, tá? Então, não importa o relatório do IBAMA, né? No final das contas, o relatório do IBAMA é levado em conta, mas quem dá a licença é a autoridade política. E a autoridade política que deu a licença, independente do que diz o relatório do IBAMA. Então teve toda uma discussão nessa área também que não nos interessa aqui. Né? O que nos interessa aqui é essa discussão sobre a conectiva entre os direitos dos índios e o Pacto de San José, que a gente vai ver mais para frente. Aí tem uma parte da história política do negócio que é muito divertida. Olha só. Cumpre informar que o juiz federal de Altamira, Antônio Carlos de Almeida Campelo, após analisar as justificativas e as provas apresentadas, concedeu 4 vezes o pedido dos promotores. Ou seja, ele deu várias liminares aí para suspender a obra. Entretanto, em grau de recurso e com uma rapidez que não é comum à justiça brasileira, o governo federal conseguiu que o presidente do Superior Tribunal de Justiça, numa decisão unilateral, derrubasse as decisões de Campelo, o que permitiu o andamento do processo de licenciamento. Na Justiça Federal, ela tem basicamente 3 instâncias, vai. Você tem a primeira instância, você tem o Tribunal Regional Federal, a qual aquela primeira instância está ligada. No caso aqui da nossa região, é o TRF1, que fica em Brasília. Depois disso, você tem o STJ e o STF. Né? Eu não vou explicar a parte processual aqui, mas não é normal você pular da primeira instância para o presidente do STJ. Né? Nem para uma Câmara ou uma turma do STJ, é o presidente do STJ. Existem previsões e mecanismos legais que permitem o presidente da STJ intervir em situações assim. Mas não é normal, tá? Ele suspendeu uma liminar dado por um juiz de primeira instância. Isso é muito raro e implica em pressão política. Aliás, se não me engano, quem fez que era o presidente nessa época era o ministro Noronha, meu compadre, que também é um cara, assim, extremamente político no STJ, tá? Recentemente, ele foi super criticado por estar apoiando em tudo o Bolsonaro, por estar levantando as medidas que estavam ameaçando os filhos dele, porque os filhos, não sei se são os dois ou se é só o senador. Tem filho dele que está sendo investigado no STJ por rachadinha, essas coisas. Então, esse ministro Noronha, ele é bem político, tá? Ele não é um cara tão preocupado com o direito, ele quer subir para o Supremo, é isso que ele quer. Então, foi suspensa essas medidas. Isso não é normal, mas é possível. E, na sequência, olha, diante desse fato, o juiz Campelo foi retirado do caso devido a uma decisão administrativa que resolveu criar uma vara especializada de direito ambiental na capital de Belém. Isso também é completamente anormal. Um dos princípios basilares do Estado de Direito é a ideia do juiz independente, né? Que você não pode escolher o seu juiz. Que quando você entra com uma ação, existem critérios procedimentais que vão permitir direcionar a ação para aquele determinada vara, né? Não para o juiz, para a vara, e dentro daquela vara você vai sortear os juízes que estão habilitados ali naquela determinada competência para assumir aquele caso, né? Existe sorteio e tudo para isso. Você não pode escolher o teu juiz. Em Altamira, não sei quantos juízes tem lá de vara de fazenda pública, né? Tem um fórum da Justiça Federal lá, tem juízes lá que poderiam receber esse caso. Né? Entre eles, o caso caiu na mão desse juiz Campelo. Esse juiz Campelo era um cara ambientalista. Então, e seria julgado em Altamira, porque a usina é em Altamira, tá? O critério de territorialidade é que seria uma vara que cuida da região ali. Então, esse é o critério da territorialidade. E aí, o que foi feito? Isso aqui é o STJ, provavelmente, que fez. Ele não conta no texto, mas quem faz a organização judiciária da Justiça Federal no Brasil, quem é responsável por isso é o STJ. É ele que, né, vai discutir se vai criar uma vara aqui, uma vara ali, se vai aumentar o número de juízes numa região, diminuir na outra, se vai ter vara especializada, se não vai, se vai ter vara da família, se vai ter vara da fazenda pública, se vai ter vara de conflito agrário, qual vai ser o planejamento do tribunal. Quando ele criou uma vara especializada na questão ambiental na capital, ele colocou a questão material como desvio de competência.
A questão territorial, ela é importante para decidir a competência de uma ação, mas a questão material é mais importante, ela se sobrepõe à questão, é chamada competência absoluta, tá? A competência territorial é uma questão de competência relativa, a questão material é uma questão de competência absoluta. Vou dar um exemplo simples para vocês entenderem. Se eu entro com uma ação eleitoral, né, uma ação que envolve eleições, eu não posso entrar com essa ação na justiça estadual, porque a competência material é da justiça eleitoral, claro. Então, se um juiz do judiciário estadual receber essa ação, ele vai ser imediatamente declarado incompetente, porque esse negócio tem que estar sendo julgado no TRE, né, não no TJ. A lógica aqui é parecida, só que é tudo dentro do mesmo tribunal. Né? Como foi criada essa vara especializada em ambiental na capital, o caso foi remetido por ordem do STJ para a capital, porque o presidente do STJ sabia que ia cair na mão de um juiz escolhido a dedo. Quando ele criou essa vara ambiental na capital, o juiz que eles botaram lá era um juiz a favor do governo. Deste modo, todas as ações envolvendo a construção da usina foram direcionadas para o juiz Rui Dias, que coincidentemente não era especialista em matéria ambiental. Quando o autor fala que ele não era especialista, não é assim, né, gente? O juiz sabe tudo de direito. Ele não é que ele não é especialista. Quando ele diz não é especialista, é código para não é ambientalista. Quando o juiz não é ambientalista, ele significa que ele não é pró-meio ambiente. Não quer dizer que ele não conheça a legislação ambiental. Quer dizer que as interpretações que ele vai dar não são aquelas afinadas com o movimento de direito ambiental. Ele vai dar interpretações mais, digamos assim, processualistas ou pró-governo, no caso concreto. Foi isso que aconteceu, né? E as medidas todas caíram lá em Belém, tá? Isso foi revertido. Então, tudo aquilo que o juiz de Altamira fez, o juiz de Belém reverteu. O juiz de Belém e o STJ. Os autores aqui são juristas, de novo, eles têm opinião política. Então, diante desse cenário retrógrado, quando o cara usa um adjetivo desse, isso não é científico, tá? O cara está adjetivando o negócio, é a opinião dele. Então, diante desse cenário retrógrado pratica ambientalista, cara pálida. Eu até sou também, mas não quer dizer, é a opinião do juiz, é assim que ele interpreta. Inúmeras instituições, aí começaram a entrar com ações populares, né? E, eventualmente, esse negócio foi parar na comissão, que é o que nos interessa aqui. Então, qual é a justificativa para acionar a comissão? Aí vocês vão ler a poesia do negócio aqui, que eu vou passar um pouquinho algumas coisas, mas a identidade cultural foi considerada um aglomerado de parâmetros culturais. Trata-se de uma representação intersubjetiva que traz um norte para a maneira de sentir, perceber e agir das pessoas no mundo. Como elemento integrante da identidade cultural existe o patrimônio imaterial, né, que são as danças, as festas, a religiosidade, essas coisas, que deve ser entendido como aquilo que faz parte da identidade de um povo, Tarará, e Unesco, tudo isso para conectar o direito dos indígenas ao problema ambiental, tá? Eu não vou passar pela poesia aqui, leiam depois. Sob o ponto de vista do sistema interamericano, a proteção do direito à identidade cultural está calcada no artigo 5º. Vamos abrir o Pacto de San José agora, para ver onde é que eles amarram o burro aqui. Onde é que a cobra dá o salto. Toda pessoa tem direito à integridade física, não pode ser submetida à tortura. Não está. Isso aqui não é o artigo 5º. Será que eu abri correto? Ou eles estão esticando a perna tanto assim? Proteção à identidade cultural está calcada no artigo 5º. Vamos abrir aqui de novo, peraí. Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Essa aqui. Será que eu abri errado? Não, acho que não estava atualizada aquela, alguma coisa assim. Tá aqui, ó. Ah, não é a mesma coisa. A pena, os processos, os menores, as penas privativas de liberdade. Cadê o direito à cultura aqui? Os caras estão esticando muito a perna, cara. Vamos voltar aqui. No direito à integridade pessoal... ele quer dizer que o direito à integridade pessoal, que compreende a integridade física, moral e psíquica, está ligado à identidade cultural. Então, você violar a identidade cultural da pessoa é o mesmo que
cometer uma violência que afeta a integridade física, psíquica e moral dela. Esse é o argumento, tá? É esticar a corda. Só porque eu chamei a tua religião de amigo imaginário, quer dizer que eu tô fazendo um assalto à sua integridade física. Mas, enfim, a interpretação, é assim que a gente interpreta. É isso mesmo, é o artigo 5º. Em consonância com o artigo 10 do protocolo de San Salvador, que é outro protocolo que faz parte do sistema da OEA, né, que fala do direito à identidade cultural, enfim, ele vai fazer a argumentação aqui. No tocante à integridade psíquica e moral, convém lembrar o caso Guarani Kaiowá, né, uma nação de 26 membros, estado do Mato Grosso, no Brasil, onde ocorreu um fenômeno sequencial de suicídios. De fato, quem pesquisa esse assunto mostra isso, tá? Quando você desrespeita sistematicamente a identidade de um povo, a cultura, né, você desmerece essa identidade, isola esse povo e realmente mostra para eles que não tem futuro a vida deles, aumenta o número de suicídios brutalmente. Aqui no Amapá tem esse problema também, mas é menos um pouco entre os indígenas. Esse suicídio vem de você sentir que a sua vida não vale nada, que a sua forma de ver o mundo, a sua forma de se relacionar com a natureza. Então, de fato, né, esses projetos, quando passam-se por cima e não consultam as populações nativas e desterram essas populações, tiram elas das aldeias e proíbem que elas vão para lá, alagam, né, a usina vai alagar um mundo de terra. Quando você tira essas pessoas de lá, elas se sentem completamente violentadas na sua identidade cultural, no respeito à sua visão de mundo, à sua cosmovisão e tal. Isso tem um efeito, inclusive, em matar elas, porque tem suicídio. Então, tá aí a conexão com o artigo 5º, que não fala em direito à cultura. Leia o artigo 5º aqui, ó. Para se você for preso ilegalmente, se você for torturado por um regime militar. Isso aqui foi escrito, não foi feito para proteger a cultura de índio, não. Ó, tortura, penas ou tratos cruéis, desumanos, né? A pena não pode passar da pessoa do delinquente, né? Isso de você penalizar o seu filho pelos crimes do pai. Esse tipo de coisa que o artigo 5º protege, não tem nada a ver com cultura de índio, não, tá? Mas tem essa construção, né, dessa comunidade jurídica internacional que conecta as duas coisas, e aí você pega o exemplo do suicídio e você consegue mostrar bem por que eles morrem, né? Sei lá. Vamos seguir aqui. Ó, aí ele continua com a poesia. Comunidades indígenas, rescisão dos laços ancestrais, o desmembramento dos seus vínculos com a terra, renúncia coagida de suas práticas culturais, seria tratamento cruel e afeta a integridade física e psíquica, tarará. Né? Sobre os direitos dos grupos étnicos, o sistema interamericano, aí tem essa interpretação aqui, cadê? Artigo 23 dos grupos, através do artigo 23. Vamos ver aqui o artigo 23. Direitos políticos. Lembre que isso aqui foi feito para proteger a democracia durante a ditadura, tá? Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades: de participar na direção dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos, de votar e ter eleições autênticas, voto universal, de ter acesso às condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu país, igualdade processual, tá? Igualdade liberal, não é igualdade material, não. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades a que se refere aos exteriores. Não tem nada de proteção aos povos tradicionais indígenas aqui. Eles estão dando uma interpretação ao artigo 23, que foi escrito originalmente para proteger presos políticos, democracias contra ditaduras, para garantir o sufrágio universal, coisas liberais. Não tem nada de proteção à identidade cultural aqui, não. Mas ele está dando essa interpretação, e a comissão aceita, tá? De que isso se estende aos direitos culturais dos índios, das populações tradicionais. Não estou criticando, tá, gente? Eu até concordo com eles. Eu acho que isso aqui está certo. Eu acho que realmente a gente tem que proteger essa galera, porque protegendo essa galera é assim que a gente salva o mundo e é nós mesmos. Mas o tratado não fala nada disso. Professor? Fala. Essa parte do texto ele não está falando sobre o direito de ser consultado, falou artigo 23. Com isso certeza. Não só em relação aos índios, né, mas todos os grupos étnicos. Com certeza, só que o artigo 23 não fala isso, não fala que o direito de participar na direção dos assuntos públicos é efetivado pela consulta aos povos tradicionais quando você vai construir uma usina na terra deles. O artigo não fala isso.
Ele fala, e a gente sabe porque o contexto político de escrever e a intenção dos políticos que assinaram esse tratado, quando assinaram, era de garantir o livre exercício da democracia liberal, eleições, deputados, Congresso Nacional, sufrágio universal, direito ao voto para as mulheres. É esse tipo de coisa que está diretamente conectado ao artigo 23. Isso não necessariamente implica no direito de consultar as populações tradicionais indígenas quando você vai fazer qualquer coisa na terra deles. Tá? Não é para isso que o tratado foi feito. E você está estendendo a sua interpretação a que democracia significa isso. Né? Os procedimentos da democracia liberal clássica não são esses. Democracia liberal clássica é voto, eleição, e quem ganha a eleição governa. Né? Você imaginar que a democracia também significa procedimento de participação popular, de você consultar povos tradicionais, de fazer audiência pública, não sei o quê, é uma extensão da sua concepção, tá? O que eu até acho que é uma extensão boa, mas não é isso que está no tratado, não foi para isso que o tratado foi feito. Entendeu? É o que dá para perceber. Então parece o STF, né, no campo metafísico já da interpretação. Mas como o judiciário, num regime democrático, tem muito espaço para interpretar, eles interpretam. Eu até gosto dessa interpretação. De novo, eu sou de esquerda, mas é uma interpretação, cara pálida. Enfim. E é uma interpretação aceita pela comissão e tal. E, assim, na maioria dos regimes jurídicos democráticos, né, a luta é por aí. É por isso que, inclusive, a direita virou o que virou. Agora eles querem destruir a Constituição, porque eles perceberam que o negócio dá espaço para isso. Né? Não é à toa que tem Bolsonaro e Trump na jogada hoje em dia. A direita, assim, enlouqueceu agora, porque ela vê que ela não consegue fazer nada com o sistema que está, o que eles querem fazer, né, que é esse projeto de mundo horroroso que eles têm, mas, enfim, aí eles se voltam contra as instituições e querem destruir elas por causa disso. Mas vamos seguir aqui no texto. Eu só quero que vocês atentem para isso, porque quando você lê um jurista, alguém que está escrevendo sobre o assunto, você acha que o cara tem toda a razão do mundo. Você concorda com ele de começo, meio e fim. Mas ele não é um analista, ele não está te explicando as coisas, ele está justificando as coisas. Então, ele está colocando a visão de mundo dele e fazendo a interpretação que ele acha a interpretação melhor, que é a interpretação que ele concorda, porque ele é um ator político, ele não é só um ator jurídico. Então, não existe isso de técnico e não jurídico, tá? De técnico e não político, tá, gente? Tudo que é técnico é político também. Isso aqui é uma interpretação jurídica, né? Que, de novo, está contra o que está escrito no tratado, na minha opinião. Contudo, a gente sabe que as interpretações evoluem com o tempo. A Constituição americana foi escrita no século XVIII. Se você não interpreta esse negócio para atualizar ele para os tempos atuais, eles vão jogar a Constituição fora, porque não serve para nada mais. Entendeu? Você tem que estar atualizando as interpretações mesmo. Existe toda uma discussão de filósofos na área do direito, da filosofia, que discutem o que é o ato de interpretar, o que significa o ato de interpretar. Eu não vou entrar nesse negócio. Mas eu só quero que vocês atentem quando vocês leem um texto de um advogado, de um jurista, mesmo texto acadêmico, tá? Porque tem... esse é uma visão. Outra visão, vocês vão ver, é a visão do presidente da OEA, que ele vai reclamar disso aqui depois. Enfim. Mas é isso que você falou, exatamente, viu? Acho que foi o Denilson que falou, né, Denilson? Exatamente isso que você disse. Ele está conectando o direito à democracia com o direito à liberdade de expressão e à consulta e o direito à participação na vida pública com o direito dos índios participarem do processo de autorização da construção da usina. Eu até acho que esse direito existe mesmo na nossa Constituição, não precisa nem ir para o pacto, para a convenção. Vocês leram o artigo 231, parágrafo 3º, que fala que os índios têm que ser consultados. E se você for ler o protocolo da OIT, que a gente leu, o 169, ele fala expressamente que essa consulta tem que ser efetiva, tem que ser prévia, tem que ser informada, né? Então, eu acho que até pelo sistema jurídico brasileiro, essa interpretação é uma interpretação muito mais razoável do que a interpretação em cima do Pacto de San José. Porque o Pacto de San José não fala isso mesmo, e não foi feito para falar isso. Tá? Mas, enfim, foi essa a dinâmica. Vamos seguir na historinha. Aí ele vai justificar e justamente vai conectar essa proteção elencada no artigo 21, é reforçada pelo artigo 12. Se vocês forem ver, eu aposto que vai ser outro artigo que não é isso, entendeu? Direito à propriedade privada. Olha o que é o artigo 21. Você acha que isso aqui está para defender índio, que está na Constituição? No Pacto de San José? Vamos ver o artigo 12. Eu não vou nem ler o que está lá, mas eu já sei que não é.
Liberdade de consciência e religião. Esse aqui chega mais perto, porque, né, se você está tomando medidas que vão afetar a própria religiosidade daqueles indígenas, porque a usina, quando ela é criada, ela é disruptiva na dinâmica deles, né? Então, de certa forma, você está afetando a religião deles, só que não é, assim... ninguém está proibindo eles de ter a religião deles. Não é como os chineses estão fazendo com os uigur, que estão botando eles em campo de concentração para reeducar eles. Reeducar entre aspas, tá, gente? Não é a mesma coisa, entendeu? Ninguém está dizendo que esses índios não podem ter a religião deles, nem nada. Né? Eles vão ser realocados para um outro lugar. Eu acho super invasivo, isso aí é escroto, tá? Mas, não, entendeu? O artigo 12 não foi feito para isso, exatamente. Mas aqui até que se aproxima mais. Vamos seguir. Corroborando o que foi exposto acerca do direito à identidade cultural dos povos indígenas, é forçoso salientar os comentários, aí ele vai puxar aqui as interpretações. Tá, essa é a justificativa de por que o que estava acontecendo estava violando o Pacto de São José da Costa Rica. Apesar do Pacto de São José da Costa Rica não falar nada em direito dos indígenas, eu acho que até tem dispositivo dos povos tradicionais, deixa eu ver se a gente acha aqui rapidamente. Não. Teria que olhar com mais calma, porque eu acho até que tem alguma coisinha assim que menciona o... Mas talvez nem tenha, viu? Depois vocês olhem quando vocês forem fazer o trabalho. O trabalho tem... Se bem que se tivesse, eles tinham mencionado naquela parte anterior. Enfim. Esse texto é tão forçoso que tem uma parte logo acima dessa 4 aí. Esse parágrafo exatamente que o senhor está parado. Que ele fala que outros sim defendem que suas comunidades devem ter assegurado o direito ao seu desenvolvimento econômico, autônomo e sustentável. Isso já não cabe com a continuação. Inserção desses povos em programas de bem-estar social. Pode ser autônomo e sustentável com programas de bem-estar social. Então, é complicado mesmo. E aí dizer que o direito deles vem do Pacto de São José, tudo isso aqui, eu não acho que tenha, mas sei lá, né? Eu gosto de dizer que advogado, ele te mostra que elefante rosa existe e sabe voar, se ele quiser. Mas é o trabalho dele. E vocês, se vocês forem atuar nessa área em algum momento da vida de vocês, vocês têm que saber fazer esses argumentos também. Por isso que é importante vocês lerem esses trabalhos. Mas é importante ter consciência também de que é uma escolha política, tá? Tem gente que, muitos internacionalistas vão militar na área de direitos humanos. Então vocês têm que... É difícil, né? Você ter o ceticismo para entender que isso é um argumento que não é um argumento óbvio, né? Que é um argumento que é uma escolha política, e ao mesmo tempo ter a paixão de trabalhar na causa suficiente para abraçar isso aqui, acreditar nisso aqui e brigar por isso aqui. Né? Às vezes uma coisa atrapalha a outra. Eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade de combinar as duas coisas. Eu, como sou professor, eu dou mais espaço para análise do que para a normatividade. Mas se vocês forem um dia mexer com isso aqui, vocês têm que ter esse olhar. Vocês têm que entender esses argumentos, vocês têm que saber fazer essas conexões. Vamos seguir aqui. No ano de 2011, em nome das comunidades indígenas... aí eles entraram com a representação. Tá? Lembra que eu falei para vocês que o Estado não pode representar, né? O Ministério Público não pode, a Defensoria Pública ela sozinha não pode, o Judiciário, o Poder Executivo, eles não podem levar essas coisas para a comissão. Só quem pode são cidadãos, indivíduos, ou organizações da sociedade civil registradas em um dos países signatários do tratado. A Defensoria, ela atua muito aqui. Por quê? Porque essas organizações vão ter o acompanhamento da Defensoria Pública. A Defensoria Pública da União, inclusive, tem um defensor público que só faz isso. Ele só trabalha nas representações na comissão e nas ações na corte. Então, ela participa muito, mas não é em nome dela que é feita a representação. É em nome da sociedade paraense, da Justiça Global, essa galera toda aqui. Da Coordenação das Organizações Indígenas, do Conselho Indigenista Missionário, todo mundo se mete nesse negócio sempre. Aí, ó, isso somente ocorreu devido ao esgotamento e à ineficácia das medidas solicitadas ao Brasil na tentativa de impedir a construção da usina elétrica. Isso já é para tentar fechar o argumento do esgotamento de recursos judiciais internos. E como é que você mostra isso aqui? Você mostra a ação no STF. Tá? Tinha aquelas outras também que provavelmente estavam em andamento ainda, porque essas ações civis públicas, elas demoram a ser julgadas, não é assim.
né? Mas aí você tem uma decisão do STF, você já mostra, olha, tem decisão do STF, então vocês têm que receber a representação. O ceticismo é útil também, porque você começa a pensar em estratégias para vencer esses empecilhos que estão no próprio Pacto de São José. Tá? Aí vai discutir a questão dos esgotamentos dos recursos internos, né, que a gente discutiu na aula passada já. Eles dão, é legal também o texto, porque ele traz essa jurisprudência, ele vai discutir a jurisprudência da corte. Tem casos aqui que não são do Brasil, tá? A gente olhou só os casos do Brasil, mas tem vários casos super interessantes ali. Esse aqui do povo Saramacca versus Suriname, que é nosso vizinho aqui, né? Então, enfim. Aí, nessa linha, em resumo, a denúncia que foi levada tratou do respeito ao iminente e reparar violações de direitos humanos às comunidades supramencionadas, o povo Samaracá. Diante desses... a situação vivida pelas referidas comunidades é extremamente grave, pois este projeto ameaça impactar irremediavelmente a vida e a integridade dos indígenas e ribeirinhos que ali vivem, tendo em vista o deslocamento forçado, a insegurança alimentar e hidrológica, com a perda de água potável, o aumento de doenças, a ameaça de invasões às terras indígenas, o aproveitamento ilegal de recursos naturais, o aumento da pobreza e a migração desordenada, que sobrecarregará os sistemas de saúde, educação, segurança pública, né? Apesar da gravidade e reversibilidade dos impactos da obra para as comunidades locais, não foram realizadas as medidas adequadas para garantir a proteção dos direitos das mesmas e do meio ambiente. Isso aqui é a comissão falando, tá? Então, percebe, isso é verdade. E em Belo Monte também, o número de suicídio aumenta, doenças tropicais, porque você faz o lago lá, o lago da usina, e isso gera aumento de dengue, malária, tudo que vocês possam imaginar. Prostituição, a cidade de Altamira passa por um processo de inchamento, porque todo mundo que vai lá trabalhar na usina vai morar em Altamira. E aí tem aumento de prostituição com os indígenas. Aí o governo começa a dar cesta básica. Tem uma amiga minha que estudou esse negócio de Belo Monte, como antropóloga, e ela verificou que a Odebrecht começou a dar cesta básica para os índios. Dali 3 anos estavam tudo com diabetes, porque via aquele açúcar refinado na cesta básica, os índios não estão acostumados, começava a aumentar o número de diabetes lá. Então tem uma série de problemas que esse negócio traz mesmo, e que ameaça a vida deles. Só que isso aqui tudo é discussão de direitos sociais, não é? É discussão de garantir, através de políticas públicas, que a vida desses índios e a cultura seja preservada. De fato, se você tem só os direitos formais, você não garante isso mesmo, né? A gente precisa de política pública redistributiva, a gente precisa de política cultural, proteção ao patrimônio imaterial, a gente precisa de tudo isso daí no Brasil para cuidar desses direitos. Só que, eu repito, o tratado não foi feito para fazer isso dessa forma, não. Aliás, o tratado foi expressamente feito para tirar de fora esses direitos. Lembrem do artigo 26, que fala em desenvolvimento progressivo, ou seja, essas coisas não podem ser judicializadas, não podem ser trazidas porque comprometem-se a adotar providências, especialmente econômica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade. Então, não é uma coisa que o tratado aborda. Mas a comissão e a corte, dentro dessa discussão internacional, dessa comunidade de intérpretes do direito, sobre essa conexão dos direitos individuais fundamentais com os direitos sociais, os direitos econômicos, os direitos culturais, os direitos ambientais, consegue amarrar essas coisas e levar para a comissão e para a corte. A comissão aceita, mesmo que o tratado não previsse isso no início. Pelo menos é o que eles tentam. Enfim, aí vai... qual é o pedido? Suspensão imediata, interrupção. Leiam o texto para verem o que eles pediram exatamente lá. Mas para parar a obra, tá? Aí, olha o que aconteceu. Convém lembrar que a comissão pode editar medidas cautelares baseadas no artigo 25. O artigo 25 da convenção não é do protocolo adicional que fala da comissão. A comissão tem o poder de aplicar medidas cautelares. Deixa eu ver se tem aqui a palavra cautelar. Não, mas se procurar a gente acha, tá? Eu lembro da gente, quando a gente estava estudando a comissão, eu vi isso daí. Então, eles têm a capacidade de... Queria ver se eu achava agora, mas já demorou muito. Eles podem editar medidas cautelares.
né, para pedir, não é dar ordem, mas é tipo forçar o Estado-membro a suspender preliminarmente, em caráter não definitivo, o que está acontecendo até que a coisa seja analisada pela comissão e pela corte. E foi pedida essa liminar. O que a comissão disse? Aí tem a justificativa aqui que eu não vou entrar, porque, de novo, bem uma lida, tá? Deixa eu só achar o que a comissão disse. Vai falar do processo de licenciamento, vai mostrar os danos que, de fato, a usina estava gerando para as comunidades. Isso que eu falei para vocês. Deslocamento forçado, dengue, prostituição, suicídio. Tudo isso daí realmente estava acontecendo. Né? Leiam um texto para vocês verem a historinha. Observações feitas por especialistas do painel do Instituto do Meio Ambiente, do próprio IBAMA, né, estava de fato acontecendo isso. Medida cautelar 382 da comissão. Em resposta ao pleito das organizações que se manifestaram em prol da comunidade indígena e ribeirinhas afetadas, e posteriormente ao exame de admissibilidade, os peticionários declararam que sua vida e sua integridade pessoal corriam risco do grande impacto. Nesse contexto, cadê o que eles fizeram? Que concerne ao PAC, aí conectam com o PAC, né? Cadê o que eles falaram? Não, eu quero ver quando eles dão a ordem. Tá aqui. Logo diante desse cenário, a Comissão Interamericana outorgou a medida cautelar 382. A CMIDH solicitou ao governo brasileiro que suspenda, solicitou, a palavra é essa, tá? Pediu, por favor, que suspenda imediatamente o processo de licenciamento do projeto da usina de Belo Monte. Fala. Professor, por que a comissão ela outorgou e não promulgou? Porque a palavra não é a mesma que a gente estudou, não sei, porque é de iniciativa dela, então ela outorgou. É a palavra que o autor usou aqui, tá? Não é a palavra... Não quer dizer que a diferença entre outorgar e promulgar, nesse contexto aqui. Fala, colega. Não, era eu, apertei de novo, que você queria, tá bom. Que talvez seja, nesse sentido, é porque foi uma manifestação unilateral da comissão. Mas eu também não acho que... Não quer dizer que com a distinção outorgou versus promulgou aqui. Porque a gente estuda quando a gente estuda constituições, né? Uhum. Então, ele mandou parar a obra. Garantir a realização dos citados processos de consulta. Lembra que a gente viu a questão das consultas? Que o problema todo inicial na visão dos povos locais era que eles não foram consultados antes do Congresso autorizar a construção da usina, nem depois, provavelmente, muito. E, com certeza, essas consultas foram feitas às pressas, se é que foram feitas antes do início da licitação e da obra. Tem que ser informativa, aquilo que eu disse para vocês. O estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental tem que ser feitos previamente à consulta, tem que ser dado disponibilidade para todo mundo ler, para entender qual vai ser o impacto, tem que ser debatido pelos indígenas, tem que ser traduzido para a língua deles, tem que ser informativa. Esse é o conceito de informativo no Tratado da OIT. Adotar medidas para proteger a vida e integridade, tarará. Em seguida, mais precisamente no dia 5 de abril de 2011, após o recebimento da medida cautelar, o Itamaraty despachou uma nota de incomum hostilidade. Essa é a expressão que o autor do texto usou. Olha o que disse o Itamaraty. O governo brasileiro tomou conhecimento com perplexidade das medidas que a comissão solicita sejam adotadas para garantir a vida e integridade dos membros dos povos indígenas. Supostamente, quer dizer, não estavam não, era mentira, ameaçados pela construção da usina. O governo brasileiro, sem minimizar a relevância do papel que desempenham os sistemas internacionais de direitos humanos. Isso aqui era o PT, gente. Imagina, a galera reclamava do PT, agora tem que aguentar o outro louco. Né? O PT era muito criticado pela esquerda também no período do governo dele. Aí olha o que disse o Itamaraty. Recorda que o caráter de tais sistemas é subsidiário. Aquilo que eu falei para vocês da subsidiariedade, que o cara tem que esgotar os recursos internos primeiro. Razão pela qual sua atuação somente se legitima na hipótese de falha dos recursos de jurisdição interna.
A autorização para a implementação do aproveitamento hídrico de Belo Monte foi concedida pelo Congresso, que ressalvou como condição a realização da viabilidade técnica dos estudos, FUNAI, IBAMA, tarará. O governo brasileiro está ciente dos desafios socioambientais que projetos como a usina de Belo Monte podem acarretar. E, de fato, o PT estava tentando minimizar a situação, né? Com certeza, em termos de política pública, nessa área, o PT é muito mais eficiente do que o governo de direita. Mas eles estavam tocando a obra, eles queriam fazer a obra. Né? Projeto do PAC, né? Maior usina construída desde de Tucuruí, no Brasil. O PT não ia parar a usina por causa dos índios. Tá? O que os índios queriam era parar a usina. O PT ia fazer, mas estava tentando, de alguma modo, ajudar os indígenas. De novo, é uma escolha política. Né? Ou você para de fazer a usina, vai fazer a usina em outro lugar, ou você faz a usina e tenta minimizar o impacto com os indígenas. E aí os indígenas não aceitavam isso, eles não queriam a usina, enfim, ou não aceitavam as medidas que o PT estava fazendo para minimizar o que estava acontecendo. Por essa razão, agora essa galera tem que aguentar o Bolsonaro. Essa galera e a gente. Por essa razão, estão sendo observadas com rigor absoluto as normas cabíveis para a construção, levem em conta todos os aspectos sociais e ambientais envolvidos. O governo brasileiro tem atuado de forma efetivamente diligente para responder às demandas existentes. Você imagina como era o nome daquele embaixador, chanceler brasileiro que foi demitido há pouco tempo, que era o Van Garten, não era Van Garten, não. Van Garten era o nome do... Ernesto Araújo. Vocês imaginam o Ernesto Araújo soltando uma nota bonitinha dessa, dizendo que o Bolsonaro está tentando cuidar dos índios e tal. Imagina. Ele ia ignorar ou ia fazer uma coisa muito mais escrota na nota. Então, soltou essa nota. Aí o texto vai relatar uma série de outros movimentos políticos que aconteceram no período. Secretário de Direitos Humanos dando pronunciamento. Por isso que as falas dos políticos são muito importantes, gente. Não é só abobrinha que eles falam, não. Quando eles comunicam uma fala dessa, eles estão dizendo qual é a posição oficial do governo em relação àquilo. Tá? Isso tem um significado político. Né? Aí, no texto, não vou recuperar tudo aqui, mas no texto ele fala que a ministra dos Direitos Humanos, secretária, né? Maria do Rosário, que era aquela negona, que era direito das mulheres, super bacana da época do Lula. Soltou uma nota também, falando que não era para ser feito dessa maneira, criticando a decisão da comissão. No Congresso Nacional, a medida cautelar foi encarada como medida absurda. Aí, no Legislativo, o tom é maior, né? Porque o deputado, ele abre o bocão mesmo. Aí tem manifestação do PCdoB, que é super nacionalista. O PCdoB é muito crítico às instituições internacionais. Ele é de esquerda, mas ele é bem nacionalista, tá? Aquele Aldo Rebelo, ele sempre... Era o cara que era a favor de transformar o português em língua oficial contra todas as outras línguas do Brasil. Então... e aquele nacionalismo de esquerda, que é engraçado. A comissão da OEA, cuja missão de defesa dos direitos humanos tem caráter suplementar, nesse caso, claramente ultrapassou sua competência. É lamentável que o órgão multilateral se deixe instrumentalizar pelos interesses mal intencionados. Aí vai para os Estados Unidos. Sobretudo por ser conhecido entre os povos latinos como Ministério das Colônias dos Estados Unidos. É o imperialismo americano que está proibindo a gente de fazer a nossa usina. É um negócio assim que não é isso, né, gente? É proteger os indígenas brasileiros, não é os americanos que estão preocupados com a usina no Brasil, eles não estão nem aí para a usina de Belo Monte. Talvez eles achem até bom que construa, porque aumenta a economia e melhora a economia da região. Mas é aquele discurso patético que eu acho da esquerda que bota tudo culpa nos Estados Unidos. Né? Agora a ditadura de Cuba também é culpa dos americanos, então essas coisas que, enfim. Mas esse tom é o governo dizendo que não gostou do que foi feito, que discorda da decisão da comissão e que vai brigar contra ela. Tem uma fala do Senado aqui também, crítica, votos, quer dizer, quem foi que falou? Por iniciativa da Comissão das Relações Exteriores da Defesa Nacional, né? E da Assembleia Federal, acatou o voto de apoio. Isso aqui foi uma manifestação do Senado, não é nem a fala de um senador individual. Né? Foi votado, isso aqui foi votado pelos senadores. Depois leiam, tá? Entendemos que a OEA precipitou-se na sua manifestação, então o Brasil sinalizando para a OEA e para a comissão. Olha, isso daí a gente não sabe se vai cumprir, não, tá? Porque isso aí a gente não concorda, não. Depois de tudo isso aqui, veio a revogação da medida cautelar.
E que começa esse processo engraçado, por isso eu adoro esse texto, ele traz a história, ele traz a pesquisa que foi feita. Por mais que o argumento normativo do cara seja todo... ele fez o cuidado de fazer a pesquisa empírica para saber o que aconteceu. E aí ele dá de cara com a realidade política, que o jurista não entende. É igual o Moro, ele acha que vai fazer a reforma da corrupção no Brasil por sentença judicial, mandando prender o Lula e acabando com o PT. Ele acha que é isso que é fazer reforma contra a corrupção no Brasil, imoralidade, e esses políticos são todos bandidos. O jurista não entende como funciona a política. Quando ele dá com a cara na política, ele bate com a cara na porta. Mas então ele fez a pesquisa, então é legal. Aí, antes da revogação, olha o que o secretário-geral da OEA falou. Que de novo, a comissão e a corte são independentes, eles não estão submetidos à secretaria-geral. São entidades independentes dentro da estrutura da OEA. Mas aí o Miguel Insuza ponderou com justa reação do Brasil em relação à recomendação da medida, e além disso ressaltou que a comissão é completamente autônoma em relação a... Então ele disse assim, olha, a comissão faz o que ela quer, mas na minha opinião fizeram besteira. Tá? O Brasil tem razão em reclamar. Isso o secretário-geral que não manda na comissão, mas que, né, na hora de mandar dinheiro para pagar o corpo técnico, tem que conversar com o secretário-geral, então tem relação política aqui. Então, olha o que ele falou. Olha, isso aqui é o Miguel Insuza, tá? Não é o Miguel Insuza, é o relatório anual da comissão. Há uma área na qual o terreno é realmente complicado. Quando a comissão começou a atuar... Não, esse relatório é dele. Peraí, deixa eu ver aqui. Não sei se é relatório da comissão, enfim, vamos ler aqui. Ou é da corte, na verdade. A comissão é CMIDH. Quando a comissão começou a atuar nesses temas, para vocês verem que é uma coisa recente, quase como um tribunal, ainda que não tenha força obrigatória, então ele está pontuando, né? Porque, na verdade, eles não podem fazer isso, porque eles são fracos. Os temas de que falava eram homicídio, tortura, desaparecimento, cárcere. O surgimento dos temas ambientais e o dos povos nativos abre um espaço que deve ser tratado com muito cuidado. Não creio que nenhum governo democrático tenha a intenção de criar problemas aos seus povos nativos. Isso é verdade, sabe? A gente não está no governo autoritário mais. Existem mecanismos de controle. Se, de fato, né, não é igual uma ditadura fazer isso, entendeu? Existem mecanismos de controle democrático. Tem votos, tem eleição, tem Ministério Público, tem Judiciário. Então, não é... A convenção foi criada para controlar regimes autoritários, não para controlar regimes democráticos. Então, vamos com calma. É isso que ele está dizendo aqui. Acho que o pior que se pode fazer nesse caso é exacerbá-lo e tratar o tema como se um fosse vítima e os outros a ditadura. Né? Tratar um governo eleito democraticamente como se fosse um governo autoritário que está destruindo com a vida dos indivíduos e tal. Como ocorreu a princípio. Espero que Belo Monte sirva para calibrar bem a coisa e entender que quando se trata de projetos dessa envergadura, a comissão pode perfeitamente chegar aos governos para dar assessoria, opinião, mas não tratar como um tema semijudicial. Então, isso aqui falando que, olha, a comissão passou do ponto, né? Tem que saber ler essas coisas com olhar político. Tá? É uma crítica muito grande aqui. Conforme a previsão de Insuza, previsão/política de bastidores, no dia 29, diante das informações remetidas pelo Estado brasileiro e pelos peticionários, a comissão revogou o objeto da medida, deixando de recomendar ao governo brasileiro a suspensão da obra, passando apenas a solicitar que o Brasil adotasse medidas de redução de impacto. Então, teve um recuo aqui, tá? Aí tem as medidas a serem tomadas, depois leiam o texto aí para vocês verem os detalhes. E é isso. Morreu aí a história. Não sei que pé que está Belo Monte, não tem decisão da corte, então esse assunto não foi para a corte, ou pelo menos, se está sendo julgado, não tem julgamento ainda, tá? Eu não sei qual é a pauta da corte atual, mas eu não tenho notícia disso aqui está na corte, não. Então, de alguma forma, as coisas foram equacionadas aqui. Não sei se resolveu a contento dos indígenas, mas a coisa esfriou. Até porque tem problema muito maior acontecendo no Brasil hoje com a nossa situação atual. Vamos ver Belo Monte. O que está acontecendo com Belo Monte?
Usina de Belo Monte Giral chama, tá? Hidrelétrica de Belo Monte do Giral. A maior usina hidrelétrica, 100% brasileira. Ah, não, é a segunda maior, então, porque a maior é Tucuruí não, perdão, Itaipu, mas Itaipu é binacional, né? Trinacional, sei lá. Essa aqui é puramente brasileira. Está construída, ó, em Altamira. O que aconteceu com o caso de Belo Monte? A polêmica, depois vocês leiam as notícias aí, eu não sei. Foi interrompida várias vezes. Ela começou a construir em 2011, tá? Tá pronta já, ó. Pelo menos essa parte aqui. Documentário, o colega falou que tem um documentário bacana, né? Manda aí o link pra gente depois, de repente eu assisto. Faz tempo que eu não vejo notícia disso aqui. Só que essa pressão toda, ela também gera frutos, tá? Porque o governo se sente pressionado. E aí, de fato, ele passa a dar uma atenção e um cuidado maior para aquelas populações. Eu não sei se foi resolvido há algum tempo, mas sem a pressão não teria sido feito nada, ou muito menos do que foi feito, provavelmente. É que é difícil a gente estabelecer um contrafactual de uma coisa que a gente não sabe se teria acontecido diferente. Mas, assim, o que a gente conhece de ciência política dá para imaginar que, se não fosse essa pressão toda, tanto política, quanto judicial, quanto na Comissão Interamericana, não teria dado, o governo teria gastado menos recursos ali com as populações ribeirinhas e tradicionais. Né? Eu não sei que medidas foram tomadas efetivamente, mas o fato é que a usina está pronta. Acho que até 2016, 2017 tinha muitos problemas ainda em Altamira, e alguns documentários tem que dar uma olhada neles com cuidado, até porque eles são dessa época, 2016, 2017, outros que são mais antigos ainda. Então ele já relatava uns problemas muito... No calor do momento, né? Exatamente. Seria legal um olhar mais atual, olhando o que foi feito ali, realmente o que aconteceu com as pessoas. Eu sou curioso para saber. Então, eu acho super interessante esse processo, porque vocês veem a disputa política acontecendo, vocês veem o judiciário sendo mobilizado, vocês veem a comissão sendo mobilizada, litigância estratégica. Então, a gente vai continuar com esse tema na próxima aula, quando a gente for olhar as questões de presídio no Brasil, que também foram parar na comissão. Interessante que a comissão ela ficou dentro do escopo de ação dela, né, que é verificar, ficar atenta aos impactos, aos direitos humanos, é claro, e não colocar nessa parte judicial, né? Não entrar nessa parte judicial. Produzir relatórios, tentar apontar para o governo brasileiro problemas que estão acontecendo, que ele não está prestando atenção, que ele não está dando a devida importância, sugerir soluções, que isso é muito importante que eles fazem também, sugerir soluções viáveis, né, colocar em evidência o problema no cenário global e na mídia local, de forma a tentar pressionar soft power, né, o governo a tomar medidas. Quais foram tomadas, eu não sei dizer exatamente. Eu sou cientista, eu tenho que olhar precisamente quantas pessoas deixaram de ser tiradas do seu lar por causa da decisão. Então, eu tenho muito cuidado de afirmar coisas categoricamente, mas eu imagino que, se não fosse essa pressão, teria se feito menos do que foi feito pelas populações nativas. Os problemas a gente conhece, tem outros casos que eu conheço relativos a isso. Tem um de uma usina no Paraná que também, que esse não foi para a comissão, mas foi judicializado na Justiça Federal e teve resultados interessantes também. Eu não vou trazer para vocês porque não é relativo à RI, foi uma coisa solucionada pelo Plano Nacional. Mas é uma dinâmica muito parecida, né, conectando os direitos das populações nativas com os direitos individuais fundamentais, particularmente o direito de ser consultado, e isso é um negócio realmente que é impressionante como mudou há pouco tempo, nos últimos 15 anos, porque essas disposições legais da necessidade da consulta existiam e até eram feitas desde 88. Antes de 88, não, ninguém ouvia ninguém, né? Mas eram feitas pro forma, são as chamadas audiências públicas, que o governo marca, solta no Diário Oficial, solta no Jornal de Grande Circulação Local, marca dia e horário, quem aparecer no dia vai ouvir, quem não aparecer, tchau e benção. E assim, é ouvido naquelas, né? É tipo, a gente vai fazer uma rodovia aqui que vai até o Curiaú, eu quero saber se vocês querem alguma coisa, uma cesta básica, não sei o quê, tá, mas a rodovia vai ser feita. Então não é uma consulta. E aí está tendo uma movimentação grande agora no sentido de tornar essas consultas efetivas, particularmente em relação aos indígenas, por parte principalmente do MPF, com os protocolos, tá? Então é uma discussão interessante, né? E que tem um tom democrático mesmo, porque se você quer realmente ouvir as pessoas democraticamente, você tem que ouvi-las. Você tem que deliberar com elas. Não basta você afixar um papel na parede e dizer o que vai ser feito e que quem for reclamar
que vá na repartição das 2 às 3 da tarde em Brasília, oficie lá um papel que vai ficar esquecido num escaninho, ninguém vai dar nem conversa. O fato é que nada disso foi feito, né? Até 2016 e 2017, você vê nos documentários e nos artigos que estão disponíveis na internet, nada, absolutamente nada foi feito assim em relação aos impactos, nada até aquele momento das recomendações da comissão também foram feitas, né? Você tem vários problemas. Proteger a vida, saúde e integridade. Os ribeirinhos também. Você teve praticamente todo um empreendimento que levou em consideração só o desenvolvimento nacional. Sem o desenvolvimento local, né? Até porque quando todas as petições do procurador-geral naquela época, né, e até naquele tempo, até 2018 praticamente, você entrava na justiça contra a empresa, as empresas na verdade eram um consórcio, e você tinha a recusa dos tribunais e não vou dizer despacho, mas conclusões dos tribunais, principalmente do STF, né? Se é uma empresa que diz respeito à segurança nacional, ao empreendimento nacional, isso está acima dessas comunidades locais. Eu teria que ver a decisão que você está falando, porque eu não sei se o STF entende as coisas dessa maneira tanto não, tá? Esse negócio de empresa nacional, interesse nacional, essa conversa é de militar, o STF não tem esse olhar muito nesse sentido, não. Você vê que o justificativa que o STF usou para não ouvir a TIM foi uma justificativa procedimental. Isso eu não vou ouvir porque não é o mecanismo errado. E vocês viram que o juiz de primeira instância de Altamira brigou, esperneou. Né? E tem casos que essa esperneação dá resultado. E tem vários. Outro dia eu estava dando uma aula de meio ambiente para os alunos. Tem um caso bem interessante de uma usina no Paraná, muito parecido com esse, e a obra foi suspensa, até resolver o problema dos índios. Quando conseguiram, né, fazer a consulta direitinho, sei lá que medida que eles tomaram depois dessa consulta, mas efetivamente foi parada a obra. Né, uma usina estadual do Paraná. É que aqui a pressão política foi muito forte, foi nacional, foi o PT que estava com a bola toda, foi o PAC, e de novo, os caras foram eleitos para fazer isso, né, vontade da maioria do povo. A democracia, ela é um trator, assim, a vontade da maioria. Os caras foram eleitos para fazer isso, que é difícil questionar. O judiciário não pode ficar impedindo o governo de governar, senão você não tem uma democracia, você tem uma juristocracia. Então, eu vou buscar, porque foi uma fala de uma procuradora federal, do Ministério Público Federal, na verdade, que ela falou que muitas dessas decisões do judiciário são baseadas em segurança nacional. Então, por isso que paralisar a obra. Com certeza tem esse ideário na argumentação, né? Teria que ler. Aí teria que ler o acórdão, não a opinião, mas o acórdão do tribunal, para saber se ele usa essa justificativa da segurança nacional. Eu acho essa justificativa meio fraca, assim, meu palpite do ponto de vista jurídico, porque a Constituição de 88, essa ideia de segurança nacional não é mais tão forte, não. Mas, sei lá, pode aparecer esse ideário, teria que fazer uma análise, entendeu? A gente sabe que aqui o judiciário realmente não impediu, você tem toda a razão, não houve um retrocesso, essas medidas aqui que a comissão pediu para serem feitas, provavelmente não foram cumpridas. Eu não vou te dar certeza porque eu não conheço o caso a fundo. Mas pelo que a gente viu nas decisões da corte, né, que muitas não foram cumpridas, mas o fato de exatamente o que a comissão pediu não ter sido cumprido, não quer dizer que isso não teve efeitos, né, locais. Eu aposto que o PT tentou fazer alguma coisa. Eu aposto que teve verba direcionada aqui para tentar, de alguma forma, trazer esses indígenas para pararem de fazer esses protestos, para equacionar o problema. Porque isso pesa para o PT, entendeu? O PT é um partido de esquerda. Se você tem os indígenas fazendo marcha lá no Congresso contra o PT, se você tem os caras entrando com ação na comissão, isso aqui depois, lá na frente, eles perdem a eleição. Por isso que é diferente da democracia de ditadura. Né? Tem muita gente da esquerda que estava irritada e podia não votar na próxima eleição do PT. Isso aqui tem um efeito eleitoral. Então, eu imagino, sim, que colocar isso em evidência na comissão, é que eu não tenho como provar isso empiricamente, eu teria que conectar os pontos. Deve ter tido alguma medida de dar mais atenção ao caso, de repente até de solucionar algumas coisas. Eu não sei o que foi feito. Você está dizendo que nada foi feito, e eu tenho certeza que os documentários do período vão mostrar que ou nada ou muito pouco, mas eu teria que fazer uma avaliação com mais calma para entender. Porque a gente sabe que tem um impacto, entendeu? O governo tenta fazer alguma coisa, pode não ser a contento, e ele não vai parar a obra, né, nesse caso aqui.
A empresa fez muito pelos indígenas, assim, no sentido de uma certa aculturação deles, né? Então, Tem esse problema também. As casas de palha, colocaram casas de alvenaria, que destrói a cultura deles também, né? Que é um tudo isso foi feito. Então, tendo em vista o histórico, que havia muita briga com os indígenas e a empresa, e até o IBAMA, então eles também direcionaram tudo isso para que essas reivindicações fossem mais abafadas. Mas talvez se não fosse esses movimentos aí, nem isso seria feito, né? Não sei. É difícil tentar prever o que não aconteceu. Mas, enfim, é muito interessante a dinâmica, não é? E aí, de novo, vocês, como um dia se forem trabalhar, ou tentar aparecer, ou tentar entender o que está acontecendo por qualquer razão no trabalho de vocês, é importante perceber como se fazer esse discurso, como fazer o argumento, entender a discussão jurídica. E, de novo, aqui não deu certo, mas eu sei de casos, não que chegaram na comissão. Por exemplo, eu esqueci o nome da usina do Paraná, que eu estou lembrando agora, porque eu dei aula sobre esse assunto esses dias, que realmente foi parada a obra milionária no Paraná, não era do governo federal, era do governo do Paraná especificamente. Talvez por isso a dinâmica tenha funcionado, né? Porque é a Justiça Federal que está dando as decisões e o governo do Paraná não tem tanta influência política, diferente do governo federal nesse período aqui em Belo Monte, que vocês viram que o STJ fez, né? O presidente do STJ, de tirar o caso da mão do juiz que estava julgando contra e tal. É muito mais difícil ter esse poder se o interesse é puramente estadual lá do Paraná. Então, né, não é toda vez que acontece essa reversão, não. Esses argumentos têm força, existe pressão, as obras são paralisadas, tudo demora mais. Né? O discurso ambiental, ele tem força política, e ele tem força judicial também. Nem sempre ganha, e mesmo quando ganha, nem sempre ganha a contento, mas que alguma coisa acontece. Se fosse na ditadura, não tinha nada disso aqui. Né? Ninguém nem sabia que tinha indígena morando onde estava sendo feita a obra. Alvará fazer alguma coisa por ele. Então, é diferente. Mas, de fato, é um problema, né? Tá bom? Hoje passou muito da hora, né? Que eu gosto muito desse caso. Deixa eu... eu tô aqui com o negócio aberto e tô sem dividir com vocês. Tá? A próxima aula a gente vai ver uma dinâmica parecida, mas em relação a presídios. Aí, presídios realmente têm mais proximidade com o pacto. Porque são direitos individuais fundamentais que estão sendo violados nos presídios, né? População carcerária sendo torturada e tal. Então, aí a proximidade temática eu acho que faz mais sentido, mas mesmo assim existem problemas políticos aí, porque é complicado lidar com a questão de segurança pública, talvez até mais do que ambiental do ponto de vista político. Porque o meio ambiente, pelo menos todo mundo concorda. Né? Você pode ser difícil de resolver, mas não tem ninguém que quer destruir a Amazônia. Quer dizer, tem o presidente da República, mas esse daí a gente não conta porque é o doido. Mas, assim, do ponto de vista do consenso político, a maior parte é aí. Segurança pública, não. Segurança pública, a coisa é rachada mesmo, e eu ouso dizer, é mais para a direita, o consenso. Né? Aquela coisa de bandido bom é bandido morto, essas coisas que a gente sabe. Então, mexer com presídio fica mais difícil ainda no judiciário e na política como um todo. Mas tem casos que foram para a comissão, a gente vai ver um texto sobre esse assunto na próxima aula, tá? Tá bom, professor. Muito obrigado pela aula. Tá, obrigado a vocês por terem aguentado a minha ladainha. E obrigado, Denilson, pelas perguntas e eu adoro quando chega com informação e cutuco. E espero que tenha gostado também, Denilson. Tchau, Jeff. Tchau, professor. Tchau, professor. Boa Tamo noite. junto. Obrigado pela aula. Boa noite, valeu. Falou, meninos. Tchau, Carlos. Tchau, Alexandre. Tchau, Maísa.